Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo 1. 2 e 13. Agradeço a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de estar na sua casa, cultuando a Ele, neste momento, poder compartilhar o dom espiritual. Usar as palavras do evangelista Rubens, poder compartilhar o dom de Deus, edificar a fé um dos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Manuel, que nos concede essa oportunidade, essa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Daniel capítulo 12, versículo 1, 2 e o último, 13. Eu vou ler o versículo 1 e o 2 e os irmãos o 13. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 13, igreja. Porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar-se, manter a sua Bíblia aberta. Faremos bastante uso da Bíblia nessa noite, se assim o Espírito de Deus permite. Irmãos, a mensagem que Deus colocou em meu coração para ministrar nessa noite é uma palavra que faz parte da doutrina da salvação, que é sobre a volta de Cristo Jesus. Assunto este que tem sido deixado de lado por muitos, esquecido por outros, mas que de modo algum o salvo pode perder de vista, ou viver um dia sequer sem saber que Jesus morreu na cruz, não foi para que vivêssemos esta vida, mas para que nela adquiríssemos a vida eterna. E aqui estamos nessa noite para buscar a face do Senhor, para cultuá-lo, mas, sobretudo, para nos prepararmos para este grande dia. E esse dia, eu sei que você já ouviu isso desde que você aceitou a Jesus e desde que o mundo é mundo, mas eu quero dizer pela palavra e pelo Espírito de Deus, que este dia está perto de acontecer. Quantos podem dizer sim? Sim. Diga com força, sim. Sim. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, é considerado como um profeta da escatologia bíblica, que se complementa com vários outros livros do Antigo Testamento e com outros do Novo Testamento. E dentre muitas das profecias que Deus dá a este profeta, no capítulo 12, vamos reler o versículo de número 2.
diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora veja a separação. Uns para quê? E outros para vergonha e desprezo. Isso quer dizer o seguinte: que todas as pessoas que morreram e que morrerem e que morrerão, um dia vão ressuscitar. Em dois eventos, em duas ocasiões diferentes, e também com dois propósitos diferentes. A primeira ressurreição dos mortos será no arrebatamento da igreja, e só vai ressuscitar quem for subir para o céu. Estes que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Serão tirados do poder da morte e agora estarão na glória para sempre com o Senhor. Isso quer dizer que se hoje você salva, perseverando na fé, na obediência, no testemunho verdadeiro do Senhor, vier a falecer, por qualquer razão seja, um dia você vai sair de entre os mortos para estar no céu de glória com o Senhor. Isso é motivo para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aleluia. O microfone estava melhor, não deixa não, por favor. Agora outros, estes que não estiverem preparados, esses que morrerem sem seguir a Cristo, que preferirem o amor ao mundo, que preferirem entregar-se ao pecado, que preferirem viver segundo suas próprias concupiscências, também ressuscitarão, mas não no arrebatamento da igreja. Ressuscitarão muito depois, no chamado juízo final. E eles não ressuscitarão neste juízo para serem ou condenados ou absolvidos e salvos. Eles ressuscitarão apenas para tomarem consciência do seu pecado e para receberem de Deus a sentença da segunda morte. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Apocalipse. Mateus está glorificando a Deus. Apocalipse, no seu capítulo 20. Veja como um livro lá do Antigo Testamento vaticina algo que mais de 2000 anos depois Deus revela a um outro homem, a João, na ilha de Patmos, falando sobre a ressurreição. Não dá para falar sobre a volta de Cristo sem falar da ressurreição, porque Ele, como a primícia dos ressurretos, a primeira coisa que fará com os seus salvos é ressuscitá-los dentre os mortos. Aleluia. Para que, como assim Ele ressuscitou e subiu aos céus, o seu povo também suba aos céus e esteja com Ele aonde Ele estiver. Mas infelizmente, repito, outros serão ressuscitados, não nesta ocasião, mas em outro. Os irmãos acharam Apocalipse 20? Amém. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi quem?
os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isto quer dizer que no dia do juízo final, todos os que morreram sem Cristo, sem temer a Deus, vivendo no pecado, hão de comparecer perante o grande juiz. E diz aqui o texto que abrir-se-ão livros, pelo menos 3, 2 estão claros. Um é o livro da vida, outro é o livro das obras, e segundo os estudiosos, o terceiro livro é a Bíblia Sagrada. Por quê? Segundo o livro das obras, será relatado tudo o que a pessoa fez, tudo o que ela praticou, até no oculto, naquele dia será tudo revelado. Todos os pecados, os homicídios, os parricídios, matricídios, assassinatos, ódios, adultérios, enganos, tudo há de ser publicamente exposto diante do livro das obras. O livro da vida é o livro da inscrição de quem estará no céu. E a Bíblia Sagrada é a palavra que pode salvar, e que os homens ignoraram. Fazendo uma paráfrase do que pode acontecer no dia do juízo final, é Deus chamar um por um. Lembre-se, isso aqui não é para o salvo. O juízo final não é para o salvo, porque o salvo já foi ressuscitado e arrebatado ao seu glória. Mas os ímpios hão de comparecer, e o grande juiz dirá: leia a biografia desse indivíduo, leia segundo o livro das obras o que ele fez, e tudo será dito. Agora, confira se o nome dele está no livro da vida. Não, Senhor, o livro dele não está no nome da vida. Veja se a minha palavra deu a ele a oportunidade de salvação. Sim, Senhor, está escrito que todo aquele que crê no Senhor não será condenado. Está escrito que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e a minha casa. Está escrito que todo aquele que crê em Cristo não será confundido. Está escrito que se eu confessar que Jesus é o meu Salvador, eu não entro em condenação, mas eu passo da morte para a vida. Está escrito, Senhor. E ele creu? Ela creu? Não, Senhor. Conforme as tuas obras, pelo teu nome não está escrito no livro da vida, e pelo testemunho da palavra, você não pode fazer parte do reino celestial. A sua parte é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pela eternidade da eternidade passarás esta eternidade sem a minha presença, em trevas, rangendo, com os dentes rangendo e pranteando, na companhia de Satanás, dos demônios e de toda sorte de malignidade. Não poderás estar comigo. Será um dia muito triste. Será um dia muito angustiante. Gritarão, se lamentarão,
se baterão, se lançarão em terra, se desesperarão, mas não haverá mais outra oportunidade, não haverá mais tempo, não haverá mais nenhuma chance, porque a porta da graça já se fechou, a oportunidade já acabou. Mas enquanto os ímpios estiverem recebendo a sua condenação, a igreja arrebatada em Cristo Jesus, que aqui sofreu, que aqui perseverou, que foram chamados de quadrados, que foram chamados de atrasados, que foram considerados a escória da terra, que foram chamados de loucos, que foram chamados de fanáticos, estes estarão gozando na eternidade ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja não pode perder o céu de vista. Nós não estamos aqui para desfrutar de nada dessa terra. A nossa vida é passageira e tem prazo de validade. Nós estamos aqui, mas a nossa casa é para cima. A nossa casa é no céu. O nosso lar está com Cristo Jesus. Oh, aleluia! Igreja, não se distraia. Irmão, jovem, casal, família, não se distraia com as coisas deste mundo. Não deixe que as lutas, não deixe que as provas, não deixe que as dificuldades tirem o nosso foco, que é servir a Cristo para morar no céu. A igreja não está aqui a serviço de si mesma. A igreja está aqui a serviço de Jesus e do seu reino. A igreja não pode mudar, alterar a mensagem do Evangelho, tentando facilitar o acesso aos céus. Para entrar nos céus existe uma porta, porque lá tem uma cidade, e para acessar a cidade tem que passar pela porta, e a porta não é larga, a porta é estreita, e ela tem o nome Jesus. É verdade, aleluia. Largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que entram por ela, disse Jesus. Isso fala de renúncia, isso fala de sacrifício, isso fala de negar a si mesmo, isso fala de ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus, porque aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você tiver que ser inimigo até das suas próprias vontades, seja, mas faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós não estamos aqui para dizer um discurso que agrada aos ouvidos das pessoas. Não estamos aqui para associarmos a discursos facilitadores em encontro a Deus. Não! O discurso é um só. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única verdade. E só nele há vida. Quantos podem me dizer o nome do Senhor? O céu não é meu, o céu não é seu, os céus não são dos homens, os céus não pertencem aos homens, os céus são do Senhor, e Ele é quem define quem entra e quem não entra lá. E está muito claro na sua palavra que somente os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro é que tem direito à
tua veste, lava a tua mente, lava o teu pensamento, lava as tuas obras, lava os teus relacionamentos, lava os teus negócios, porque lá só entra quem está limpo pelo sangue de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Vimos aqui a segunda parte da profecia de Daniel, quando ele diz que outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Ficou claro isso? Mas vamos na parte boa. E esta, escute bem, é a parte que Deus tem reservado para nós. Alguns entenderam e disseram glória a Deus. O que Deus deseja, o que Ele pensa a nosso respeito, é a primeira parte, esta aqui, versículo de número 13. Se uns acharam, 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, quantos creem? E ressuscitou, quantos creem? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizendo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, diga com fé, seremos juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está dizendo é muito claro e nem carece de muita explicação. Mas fato é, irmãos, que antes desta ressurreição para a vida eterna, muitos sinais Jesus profetizou, avisando sobre este momento da ressurreição dos mortos e da transladação dos vivos no arrebatamento da igreja. Muitos sinais se cumpriram no tempo dos apóstolos. Outros muitos sinais já se cumpriram antes de nós. Outros sinais estão se cumprindo no nosso tempo e na nossa época. Agora preste atenção. Poucos sinais faltam se cumprir dentro de nós. Você entendeu? Quer dizer que a maioria dos sinais que estavam previstos anunciando a volta de Cristo, portanto o arrebatamento da igreja, já aconteceram. Falta pouco. Você sabe qual é a única coisa que falta? O único sinal que falta se cumprir
é este evangelho ser anunciado a todo mundo, porque todos os outros sinais já se cumpriram. Guerras, terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, fome, pestilência, todo tipo de coisa. Agora, existem ainda países, por exemplo, como a Coreia do Norte, que o evangelho não penetrou. E como aquele país, outras tribos nômades, ou até mesmo isoladas dos olhos dos homens aqui do Ocidente e do Oriente. Mas no momento em que o evangelho penetrar de uma forma ou de outra, no momento em que Cristo Jesus estiver pendurado a sua igreja, porque ele está sacudindo a figueira, vai ficar e vai subir quem ele definir ao sacudir a figueira. Depois que isto acontecer, então não haverá mais tempo, o relógio vai bater à meia-noite, e eis que o noivo vem aí, e quem morreu em Cristo há de ressuscitar, e quem estiver vivo há de ser arrebatado, e encontraremos com ele nos ares. Coisa boa é ser crente em Jesus. Quantos de nós acordamos e nos preocupamos se o arrebatamento vai ser hoje? Hoje você acordou pensando que podia ser hoje o arrebatamento? A vida que você tem vivido e como você tem andado, é crendo que o arrebatamento é agora, é para mim, é para nós? Paulo tinha essa certeza quando ele diz, e nós o que ficarmos vivos. Ele cria que podia acontecer no tempo dele. Enquanto Cristo está prestes a voltar, e menos de 2% dos sinais faltam se cumprir, muitos estão apegados aos problemas da terra. Muitos estão com seus corações enegrecidos pelo pecado. Muitos estão deixando a desejar na sua vida espiritual e se dedicando a outras inúmeras áreas. Muitos estão apegados a um rancor. Muitos estão apegados a um vício daqui, outro vício dali. Muitos estão apegados à desobediência ao pastor. Muitos estão apegados a reclamar de tudo. Queridos irmãos, se desapega daqui, porque você não é daqui. Você não é da terra. Você pertence ao céu. Aqui a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem come, não ajuda tesouro aqui não, porque, escute, nós vamos ler, que este mundo está tesourado para o fogo de Deus, tudo vai ser devorado pelo fogo de Deus, tudo, menos a igreja que ama a volta de Cristo Jesus. Isso é maior do que qualquer mente pode entender. Isso é maior do que qualquer materialismo possa explicar. Isso está além da compreensão de quem só olha para Deus querendo suas bênçãos. Isto está muito fora do alcance, do entendimento e da vida de quem não quer se apegar com a palavra, com o Espírito Santo, com as coisas espirituais, e está deixando o dia passar, está deixando as horas passarem, mas hoje o Espírito de Deus
pela palavra, toca a trombeta e diz: prepara-te, porque é chegado o momento. Agora, vamos ler outro texto. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Aleluia! Deus que maravilha! Glória a Deus! É hora de despertarmos do sono. Acabou o cochilo. Sabe aquele cochilo da tarde? Depois do almoço. Ele vai acabar. Quando você vai para casa daqui a pouco dormir, daqui a pouco, quando o sol raiar, você tem que acordar, porque você tem o que fazer. Não dá para ficar dormindo o tempo todo. Dá até para cochilar durante o dia. Mas só se dorme durante a noite. Mas nós não somos, diz a palavra, da noite. Nós somos do dia. Isso quer dizer que a gente tem que estar acordado quando? Tanto de noite quanto de dia. É ou não é? Se houve um momento de dormência espiritual para você, é hora de colocar esse coração, essa mente, esse espírito para despertar. Porque você tem que se preparar. Quando a trombeta soar, não vai ter como se preparar. Se você estiver dormindo, vai continuar dormindo, e pior, vai dormir o sono da morte. É preciso, seja dia, seja noite, estar espiritualmente acordados, atentos, dizendo: se Jesus voltar agora, eu estou com a minha vida pronta para subir com ele. Acharam 2 de Pedro, capítulo 3. É um texto longo e eu quero ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoremos uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Agora preste atenção nisso. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham a arrepender-se. Sabe qual é a explicação bíblica por que Jesus ainda não voltou? E por que os últimos sinais ainda não se cumpriram? Porque Deus está usando de longanimidade para com a sua igreja. Sabe o que é longanimidade? É ânimo longo. Paciência além do limite. Querendo, olha o quê? Querendo o quê? Que alguns não se percam, mas que todos venham lá arrepender-se. É por isso que Jesus ainda não voltou. É porque Ele está esticando o tempo, oportunizando que todos venham lá arrepender-se, dando voz do seu Espírito para que não se percam. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: aproveita a longanimidade de Deus, bendiga o nome do Senhor, porque se Ele está fazendo isso é por amor a cada um de nós. Eu vou dizer de uma forma muito mais clara: não dá mais para adiar o que tem que ser feito hoje e agora. Se você estava com planos de colocar sua vida no altar, de melhorar na presença de Deus, de servir melhor, de deixar de lado algumas coisas, Deus está dizendo claramente na noite de hoje que tem que ser agora, tem que ser hoje, porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer te reencontrar na segunda ressurreição do juízo final. Ele quer te encontrar na primeira ressurreição para arrebatar a sua vida. Quantos querem que o desejo de Deus se cumpra na sua vida? Faça uma oração por você mesmo agora. Faça uma oração pela sua vida agora. Faça uma oração pelo seu lar, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Peça ao Espírito Santo, alcança-os, que eles não se percam, mas que venham a arrepender-se no tempo da longanimidade do Senhor. O Senhor está nos preparando para este grande encontro. O Senhor está nos preparando para esse dia de transformação, em que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Então disse-á: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma igreja espiritual
uma igreja aliada à palavra, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que se vive com os pés nessa terra, mas com o coração no céu, uma igreja que passa por lutas e tribulações, mas não desanima, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Continuando o texto. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui é muito interessante. Porque durante o dia está todo mundo acordado. É ou não é? Há tempo. E de noite? Dormindo, despreocupado. Tem semelhança com o tempo que estamos vivendo? Como é que estão as pessoas com relação à volta de Cristo? Dormindo. Desapercebido. Pois é neste tempo, é nessa condição, o dia do Senhor vai chegar. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso não quer dizer que quando Jesus voltar vai ser de noite. Literalmente. Isso aqui é uma linguagem metafórica, simbólica. É no sentido de despertamento ou dormência espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa: você é privilegiado porque o Espírito Santo tem um amor tão grande por essa igreja, que pode ser de dia ou de noite, mas nós estaremos avisados e prontos. Quantos creem nisso? Levante seu mão com convicção e diga: seja noite ou seja dia, eu estarei acordado, esperando Jesus voltar. No qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu e o fogo se dispararão e os elementos ardendo se fundirão. Vamos ler juntos o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Escuta, esta terra, o sistema solar que existe, todo o planeta, todo o cosmos, tudo vai ser destruído. Inclusive os céus, o espaço sideral será desfeito. Deus trará um novo Gênesis. Ele vai fazer novos céus e nova terra, de justiça para os crentes. Já parou para pensar nisso? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e paz. Tende por salvação o quê? A longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão,
Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Aleluia, Deus. Você quer ser ressuscitado em qual ocasião? Aleluia, Jesus. Boa resposta, é nessa. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Muito bem, Apocalipse 26. Porque estes não provarão a segunda morte. Aleluia, Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que o que Deus está fazendo com a igreja dele, o que Deus faz todas as vezes que Ele fala conosco, o que Deus faz quando usa a boca do pastor, é dizer: eu estou vos conduzindo para o aprisco celestial. Ouvi a minha voz e vivereis eternamente. Olhe para o seu irmão assim e diga: eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu vou te encontrar na primeira ressurreição. Não sei como vai acontecer, mas está perto e eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir ao encontro do Senhor nos ares. Eu vou voar. Vou voar. Pai, Senhor, não é, Anderson, vamos para a glória. Pai, Senhor, igreja, chegou o dia. Ora, canta na baixura, acabou o sofrimento, acabou as preocupações, acabou a lágrima. Vamos receber a coroa da vitória, porque naquele dia Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e dirá: eis que faço novas todas as coisas. Tem mais 10 minutos. Acompanhe aqui, na sequência do que vai acontecer. Cristo está avisando pelos sinais, mas vai chegar um momento em que aquilo que os sinais apontam vai se concretizar. Os sinais apontam para a vinda de Cristo e para o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transladados, e todos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Cristo virá secretamente para a sua igreja. Só quem estiver com os ouvidos espirituais abertos, com a palavra de Deus guardada no seu coração e com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é que vão ouvir o toque da trombeta. A igreja subiu, o Espírito Santo vai com ela, porque Ele é o único que retém o espírito do anticristo. Ele é o único que ainda detém a manifestação da trindade satânica na terra, que já está preparada geopoliticamente falando. Agora escute uma coisa: no dia que a igreja subir, o Espírito Santo sobe com ela, porque Ele só está aqui por causa da igreja. Aleluia! É o que diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses: até que do meio Ele seja tirado. Então o Espírito apresenta a noiva a Cristo,
a gente some desta dimensão e entra nas mansões celestiais para as bodas do Cordeiro. A Santa Ceia que a gente toma todo mês não vai mais ser aqui naquele Diocete, vai ser na mesa de Jesus. Você vai ver como valeu a pena tudo que você passou aqui nesta terra, porque a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que nos está reservada e com o peso da glória que Deus tem preparado. Apocalipse 19, a igreja vai ingressar nas regiões celestiais que estão sendo preparadas para nós. Jesus está preparando todos os detalhes para nos receber. Ele disse em João 14 que ele iria. E que ele iria para quê? Para nos preparar um lugar, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Aleluia. Apocalipse 19, acharam? Versículo 7. Aliás, 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro e à sua ceia. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, não para julgamento de salvação, mas para julgamento de galardão. Tudo que você houver feito, o Senhor há de te recompensar. O paninho que trouxeram aqui para me enxugar tem galardão. A água que você servir alguém tem galardão. O glória a Deus que o crente dá na igreja tem galardão. O sacrifício de obediência tem galardão. O silêncio em meio à dor tem galardão. A fidelidade em meio à prova tem galardão. A obediência tem galardão. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando estivermos nas bodas, no tribunal de Cristo, recebendo dele a sua graça, contemplando pessoalmente, depois que a igreja for arrebatada aqui na terra, começa o período da tribulação. Angústia tal que nunca houve nesta terra. Nenhuma guerra se compara, nenhuma pestilência se compara, nenhum tipo de sofrimento humano se compara ao que há de acontecer. Segundo o livro de Daniel, será a última semana das 70 semanas de Daniel. É um período de 7 anos em que o anticristo governará sobre a terra, sem a presença da igreja e sem a presença do Espírito Santo. A terra será dada ao governo de Satanás.
E ele, na primeira metade dos 7 anos, trará uma falsa paz, uma falsa prosperidade e uma falsa justiça. Mas depois da primeira metade, ele vai revelar-se e vai mostrar ao mundo quem ele verdadeiramente é. Então serão derramados sobre a terra os 7 cálices da ira de Deus. Serão tocadas as 7 trombetas da ira de Deus. Serão abertos 7 selos da ira de Deus. O sol se converterá em sangue. As águas se tornarão amargas e também se tornarão em sangue. Um quarto da terra vai ser morto. Gafanhotos gigantes devorarão homens. Demônios se apoderarão. Muitos fugirão da morte, mas não conseguirão. Israel será cercada pelo anticristo. Esta terra receberá um sinal da besta, e que não receber morrerá, e haverá tribulação. Buscarão essa igreja, mas ela já está de porta fechada, porque está na glória. Muitos procurarão pastor, mas já não estará aqui. Muitos procurarão um culto como este, mas já acabou a esperança. Enquanto isso, a igreja está na face do poder. Quando se acabarem os 7 anos, o anticristo vai entrar no templo em Jerusalém querendo adoração para si mesmo. Israel se negará. E então todas as confederações da terra se unirão ao anticristo para destruir Jerusalém e Israel. E quando Israel estiver cercada, prestes a ser destruída, então o Senhor Jesus, conforme Apocalipse 19, descerá do céu, montado num cavalo branco, com diadema sobre a sua cabeça, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu manto salpicado de sangue descerá e cavalgará em cima de um cavalo branco, seguido dos seus exércitos celestiais. Pisará no monte das oliveiras e com a espada da sua boca destruirá o anticristo e todos os inimigos do povo de Deus. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Só aí Israel vai reconhecer Cristo como Messias, mas terá passado já pela grande tribulação e pelo lagar da ira de Deus. Depois que Cristo destruiu os exércitos inimigos, destruiu o anticristo, o falso profeta e a besta, ele amarrará Satanás e estabelecerá o reino milenial. Ele vai reinar 1000 anos sobre a terra pessoalmente. Um reino de verdadeira justiça, de verdadeira paz e prosperidade. E mostrará que só Ele é Rei e Senhor. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, ainda vai enganar a muitos. Mas depois que ele fizer isso, Cristo vai dizer: basta, coloca a cabeça agora debaixo dos meus pés. E Cristo, junto com a igreja, esmagará a cabeça da serpente. Acabou para você. Agora sou só eu e a minha mãe.
depois que Satanás for destruído. Aí virá o juízo final. Todos os homens ímpios ressuscitarão, receberão a sua sentença, e num grande lago de fogo e enxofre serão lançados, e para sempre estarão apartados de Deus, e para sempre serão atormentados. Mas enquanto houver pranto e ranger de dentes, muita lágrima de arrependimento por não ter dado ouvido à voz do Senhor, Deus vai fazer descer novos céus e nova terra, e colocará nesta nova terra a nova Jerusalém. E aqueles que foram arrebatados reinarão com ele na nova terra. Estarão dentro da cidade, dentro dos seus muros, dentro de suas portas. Beberemos da água da vida, comeremos do fruto da árvore da vida, andaremos de um lado para o outro e estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. Não haverá mais noite, porque Ele nos iluminará. E nós não estaremos mais separados fisicamente dele. Já pensou? Nós estaremos sempre e eternamente diante de seus olhos. O que vai acontecer depois, eu não estou preocupado. Eu quero primeiro chegar lá. Eu só sei que vai ser alegria, justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Você vê como é que Deus enxerga o plano para a nossa vida? Enquanto que a gente só pensa no amanhã, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que será amanhã. Deus olha muito além do teu amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Fiquemos de pé. Aleluia, Deus, aleluia. Deus vive e poderoso. Aleluia. Nem que eu quisesse, eu poderia descrever a glória que está reservada para o Senhor. Aleluia, aleluia. Mesmo que você leia as Escrituras, nós não conseguiremos dimensionar tudo que aguarda a igreja do Senhor. Tudo isso é porque Ele nos ama. E foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. E é por isso que Ele está falando conosco nessa noite. E é por isso que Ele está nos dando esperança. Esta palavra não é para gerar medo. A palavra do Apocalipse, da volta do Senhor, não é para gerar medo. É para nos dar esperança de que nossas vidas estão na mão dEle. Feche os seus olhos e a sua cabeça. E nessa noite, acenda a sua lamparina. Veja que dentro de você há o selo do Espírito Santo. E o destino final que Ele tem para ti é a glória eterna com Ele. E eu quero, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, profetizar que nada e ninguém vai te afastar dele.
nada e ninguém vai te tirar do propósito dele. Essa luta não vai, essa prova não vai, a altura não vai, a profundidade não vai, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está derramado em nossos corações por Cristo Jesus, em nosso Senhor. Faça essa oração, mas faça de coração. Jesus, me ajuda a chegar. Jesus, eu não quero que nada me atrapalhe a alcançar esta promessa. Ora lá, mandecando na baixura. Eu posso ver pelos olhos da fé Jesus te levantando com a sua mão e dizendo: ponte de pé, filho, e continua andando neste caminho. Não pare, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, não fique pelo caminho, mas anda, porque Ele está contigo e te ajuda a chegar até o fim. Receba a ajuda do céu nessa noite. Receba socorro do céu nessa noite. Ora, canta, oh, aleluia. Eu posso ver pelos olhos da fé os caminhos de muitos crentes que estão embaraçados, sendo desembaraçados. Jesus está fazendo muita pedra rolar. Anda, caminha, porque o Senhor está contigo. Quem sabe canta com alegria, abre seus olhos e diga assim: um dia Cristo voltará ao sendero prometeu, do modo que subiu, há de vir o Rei Jesus. Cante com alegria, muito breve. Mensagem muito forte essa noite, mensagens escatológicas dos eventos que irão acontecer, e o maior evento que acontecerá é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar os santos e arrebatar sua igreja. Uma linda salva de palmas para Jesus. Pastor Lindomar vai orar para agradecer por esta linda palavra, esta linda pregação.
Hoje Deus tratou mais uma vez com sua igreja de uma forma muito especial. Só não é crente quem não quer, e só não vai para o céu quem não aceita Jesus. Olha, precisa aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador para morar no céu. Você não foi feito para ficar aqui, mas para morar no céu. E a cidade é para cima, não é para baixo. Amém? Em seguida vamos receber o conjunto Almas do Rei para louvar a Deus e agradecer o nome do Senhor. Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Que mensagem maravilhosa desta noite, que possamos guardar nas entranhas do nosso coração. Levante suas mãos aos céus e vamos agora agradecer ao Senhor. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, mediante o que ouvimos, o que recebemos, o que acolhemos, o que entendemos, o que atendemos, queremos agora no teu bendito nome eterno e sempiterno, te engrandecer, te agradecer pela fala do teu Espírito Santo, Deus eterno, que nos proporcionou essa grande oportunidade de ouvirmos a mensagem do Senhor. Nosso Deus, muito obrigado pela tua graça.